Shalom. Vamos para mais uma aula, né? A aula do módulo 8. Hoje nós vamos falar sobre coleta para pobres, né? Estamos dando continuidade o nosso curso, né? Nossas aulas saindo do sistema religioso, né? O Evangelho da Graça e de Graça. O verdadeiro Evangelho, né? O Evangelho eterno. Vamos esclarecer um pouco sobre essa questão das coletas, né? Para desmistificar, vamos dizer assim, essa questão de dízimo, né? Dízimo e oferta que o sistema religioso usa hoje, né? Usando as escrituras, mal compreendida, como sempre, mal interpretada, para dar legalidade às suas aberrações teológicas de hoje, né? De hoje em dia. Questão do dinheiro, né? Para que a igreja, na época, no primeiro século, arrecadava, né, dividendos, né, dinheiro? Para quem era esse dinheiro, né? Era para os pastores ficar ricos, os líderes religiosos ter vida de luxo, igual a de hoje, né? Para eles ter jatinho particular, casa em Miami, casa à beira da praia, mansões, viver uma vida de luxo, igual esses líderes religiosos de hoje têm. Isso me passa uma pouca vergonha, né? Mas vamos ver aqui no verdadeiro sentido da coleta, né? Já falamos dos dívidos, não tem nada a ver, nossos dias de hoje, né? Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o cristão. Então vamos falar um pouco sobre essa coleta para os pobres. Coleta para os pobres. Os cristãos doavam para ajudar outros, tanto como para apoiar obreiros, apóstolos, né? Emissários, né? Chamado hoje de missionários, permitindo-lhe viajar e iniciar reuniões como igreja em cada cidade. Um dos testemunhos da igreja primitiva foi o de revelar o quão liberais eram os cristãos com relação aos pobres e necessitados. Se você pensa que sair do sistema religioso é para ficar parado e investir dinheiro só com coisas materiais, está enganado. Havia unidade total na igreja primitiva, porque eram ferrenhamente perseguidos. Estavam todos os dias nas casas, compartilhando o pão físico, que era a refeição de amor, e o pão espiritual, que era a palavra do Eterno. Tinham todos os bens em comum. Entretanto, crentes preguiçosos da maligna cultura de ler apenas textos isolados nunca vai entender o porquê de Ananias e Safira terem morrido, ou porquê das doações de bens materiais nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer o seguinte, vamos ler pausadamente os trechos bíblicos a seguir e bastará para nós entendermos o Evangelho que é de graça e espalhar aos pobres. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiram com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 2, 44 e 45. Notou o verbo repartir? Com quem? Com a denominação? Com os pastores? Com os padres?
Não. Com os irmãos da igreja que precisavam, né? Os necessitados, os pobres. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendida e o depositaram aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço, o valor, e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34 ao 37. Primeiro, necessitados, apenas, unicamente para os necessitados. Era depositado aos pés dos emissários, mas em seguida, note, repartia-se segundo a necessidade de cada um. Nenhum enviado do Pai tomava aquele dinheiro para si. Isso é importante relembrar. Nenhum da liderança daquela época repartiu dinheiro para si. Paulo passou necessidade, está registrado em Filipenses 4, 11 e 12, e foi ajudado 2 vezes para não morrer de fome. O Messias deixou claro em Mateus 6 que todas essas coisas, e não todas as demais coisas, seriam acrescentadas. Isto é, se você colocar o reino de Adonai na sua vida com preempção, as coisas que o Messias estava falando, no contexto não faltarão. Comida para comer, lugar para dormir e roupa para vestir. Essa é a verdadeira prosperidade. Aquele que ajuda o pobre, Salmo 41, é abençoado na terra, tem saúde e é protegido dos inimigos e é feliz. Não aquele que faz campanha, correntes, sacrifícios, votos e obrigações tolas, mas sim aqueles que ajudam o pobre. Aí, o cidadão ajuda o pobre uma vez e simultaneamente faz campanha de milagres, curas vitoriosas e etc. E é abençoado, logo, ignorantemente atribui isso às suas denominações e ao superpastor, que o revelou, profetizou, pregou e curou. Mas sabe ele que foi porque estendeu a mão a um necessitado. Quanto a Ananias e Safira, o que ocorreu uma vez só foi porque o Espírito Santo recém havia descido e a igreja estava em seu ápice, porque eles mentiram ao Espírito Santo em uma comunidade cristã tão verdadeira e unida que ninguém mentia, só eles, para produzir temor na igreja da época e em nós hoje. Pedro fez com Ananias e Safira o que é mais ou menos o caso do pecado para a morte do corpo, que encontramos nas epístolas. Paulo manda, tirai dentre vós a esse iníquo, 1 Coríntios 5,13. Não se tratava de tirar alguém do corpo da igreja, pois isso é impossível, mas trata-se de tirar alguém da mesa do Salvador, 1 Coríntios 10. Agora vamos para nossos textos áureos sobre coletas para pobres. Vou colocar 2 Coríntios 8 e 9, juntos para melhor entendimento, diferentemente do que falou um dos maiores líderes religiosos do Brasil. 2 Coríntios 8 e 9, trata-se do maior compêndio teológico sobre dízimo e oferta. Mentira! O texto inteiro não fala uma vez sequer de dízimo ou de ofertas.
Abaixo também vou negritar as partes importantes. O destino das coletas são os cristãos pobres da Judéia. Também, irmão, vos fazendo conhecer a graça de Deus, dada às igrejas, irmãos que se reúnem como igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo, e ainda acima de seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço de coletas, que se fazia para com os santos. Para quem? Os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Salvador, e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça, nesta ajuda aos pobres. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor e Salvador que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começaste, e não foi só prática, mas também querer agora, porém completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes, e não o que não temos. Porque, se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, roupas, alimentos, doações em geral, aos cristãos pobres, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude para vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas, irmãos que se reúnem como igreja em cada cidade. E não só isto, mas foi também escolhido pelos irmãos. Tito iria junto para não fazer falatórios, pois eles iriam viajar com o resultado da coleta, dinheiro. E isto precisa ser feito de forma transparente, para companheiro da vossa viagem nessa graça que nós ministrada para a glória do mesmo Salvador. E prontidão no vosso ânimo, ajudavam os pobres com ânimo, evitando isto que alguém nos vitupere, que alguém fale mal pelo desvio do dinheiro, por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Salvador, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas, emissários que cumpriam Lucas 10, indo de cidade em cidade levar os evangelhos e iniciar reuniões
como igreja. E a glória do Messias, portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, né, é um serviço que deve ter ordem. A administração das coletas precisa ser bem feita. Não necessitamos escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos, mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar pronto a fim de se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Já antes anunciara para que esteja pronta com a bênção e não com a avareza. E digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também ceifará. Os que semeiam em abundância ceifará. O sistema religioso ama esse versículo, mas esquece do posterior. Cada um contribui segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres. Deu para quem? Claro, unicamente aos pobres. A sua justiça permaneça para sempre. Ora, aquele que dá semente aos que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. A bênção de Adonai sempre estará em cima daquele que ajuda o pobre. Esse é o segredo de uma verdadeira prosperidade de vida. Para que em tudo enriqueceis para a beneficência a qual faz que por nós se dê graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, alimento, roupas, remédios, mas também é abundante em muitas graças, que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho do Messias e pela liberalidade dos vossos presentes, doações erroneamente traduzida para dons. Vide a Bíblia original para melhor entendimento. Para que eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus, em que vos há. Graça ao Criador, pois, pelo seu dom inefável, ajudar os pobres, não é só com dinheiro, roupa, alimentos, remédio. Lembre-se que a igreja do primeiro século era um hospital para enfermos, um abrigo para órfãos e viúvas, um restaurante para os pobres, uma obra beneficente para os abandonados pela sociedade. Trabalho com enfermos, usuários de drogas, pessoas especiais com alguma deficiência física, enfim. Você é médico? Trate uma vez por semana de doença sem cobrar nada. Você é dentista? Cabeleireiro, advogado, psicólogo, professor, pedreiro, enfermeira? Doe um dia por semana, por mês, pelo menos, de graça, em favor dos santos, dos necessitados. Lembre-se, preferência aos domésticos da fé, irmãos que se reúnem com você em sua região como igreja. Indultos em geral, pessoas não convertidas ao Evangelho, que precisam de uma obra que
comprova a fé para crer no Evangelho, pois a fé sem obras ela é morta. E olha o que Lutero, que morreu, padre, queria tirar Tiago da Bíblia. Sobre salários para obreiros falaremos noutra aula mais adiante. Para encerrar esta aula, segue-se 2 textos. 1 Coríntios 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, note bem, para os santos, fazei vós também os mesmos que ordenei aos irmãos que se reúnem como igreja na galáxia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Façam fora das reuniões, e não primeiro, segundo e até o 8º, ofertas em um culto. E pior, o destino quase sempre não é os pobres. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovaram. Havia aprovação, votação da igreja local para escolher irmãos com boa reputação e que levariam dinheiro aos irmãos pobres. E que os mandei para Jerusalém, Jerusalém, com a coleta de vocês. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Pergunto, hoje os irmãos de uma comunidade cristã escolhem o destino do dinheiro, bem como que administrar essas doações? Não. Claro que não. São meia dúzia de líderes, né? Às vezes só um líder decide da nata denominacional que decide essas coisas. Último texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2:14 ao 18. Vamos à próxima aula sobre o poder e autoridade eclesiástica, bem como suas remunerações. Muito bem, meus irmãos, mais uma aula, mais esclarecimento, né? E agora falamos sobre questões de oferta, né? De dinheiro dentro da igreja, como é que deve se proceder, né? Então, vimos aqui nesse estudo as orientações, como os emissários deveriam agir diante dos necessitados, né? Jamais os discípulos emissários do primeiro século, eles ficavam com dinheiro para si. Era distribuído para os necessitados e para os pobres, e principalmente aos domésticos da fé, aqueles das comunidades cristãs daquela época, que precisava de roupa, de calçado, de alimento e de tudo, tá? Ao contrário do que nós vemos hoje aí. Salve raríssimas exceções, não quero aqui generalizar, mas a grande maioria das denominações hoje não fazem isto que o Evangelho manda, tá? Por isso que nós vemos tantos escândalos, tanta coisa que nós não queríamos nem saber, mas vemos, está escancarado hoje. Corrupção dentro da igreja, líderes religiosos corruptos, misturados com todo tipo de coisa que não presta, com politicagem, pega o dinheiro da igreja, pega o dinheiro das ofertas, pega o dinheiro dos seus dízimos e botam para si, vão viver uma vida de luxo, uma vida do jeito que eles querem. Enquanto isso, muitos, eu conheço muito, que eu fui do sistema, conheço muitas pessoas, vi muitas pessoas necessidade, passando necessidade dentro das suas comunidades. Muitos não tinham nem o que comer, tá? E dinheiro tem, vamos dizer assim, não tem dinheiro? Tem, porque a maioria dessas denominações são multimilionárias, tem bilhões e bilhões e milhões de reais em suas contas bancárias, né? Isso sem falar de outras coisas que a gente não convém aqui, né? O envolvimento desses líderes religiosos com tudo que não presta hoje, tá? Então, está aqui mais uma aula. Vocês
vocês acordem, né? Sai desse sistema podre, que se chama religião, que se chama igreja hoje. Com raríssimas exceções eu posso aqui dizer, procure, se você quer servir alguma denominação, não é problema, mas procure uma denominação que realmente faça o que os emissários fizeram. É muito difícil, irmão. Você pode ler os Atos dos Apóstolos, principalmente Atos 2:42, e compare onde você está, se você estiver servindo algum sistema desse, se realmente isso aí acontece. Duvido, tá? Eu foi ver com meus próprios olhos tantas aberrações, tantas injustiças dentro dessas igrejas aí, tá bom? Então ficamos aqui, mais um esclarecimento. Cai a ficha, meu irmão, sai dela, povo meu, desse meio podre religioso que está aí hoje. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu vos digo essa verdade, sem medo de errar. Doa quem doer. Até a próxima aula, se Deus quiser. E nós vamos falar aqui na espinha dorsal, né? Que é desses líderes religiosos hoje que acumulam riquezas para si. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.